Aleluia. Boa noite, a paz do Senhor, tudo bem? Que glória estarmos aqui na casa do Senhor hoje. Mais um dia. Que maravilha ver os nossos amigos aqui, pastor Rogério e pastora Jane Débora. Glória a Deus pela vida de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de ler com você em Amós, no capítulo 9. Nós temos um tema hoje para a mensagem. Nós vamos falar um pouquinho sobre os tabernáculos, com ênfase no tabernáculo de Davi. E vamos ouvir o que Deus tem para falar com a gente hoje. Tem um segredo de Deus para os nossos dias. É sobre isso que a gente vai falar. E eu queria ler com você no livro do profeta Amós, no capítulo 9, no versículo 11, diz assim: Naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi, e repararei as suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e o edificarei como nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todos os gentios que são chamados pelo meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Essa versão diz que naquele dia, se referindo aos nossos dias. Em outras versões a gente vai ouvir a tradução dizendo que nos últimos dias, ou naqueles dias, que se referem aos tempos de hoje que nós vivemos. Eu não sei se você sabe, mas Deus ele sente saudade de um lugar de habitação. Apesar do Espírito Santo habitar em nós, Deus ele faz essa promessa que nos últimos dias ele levantaria o tabernáculo caído de Davi para que as nações elas fossem salvas pelo Senhor. Então existe um lugar onde Deus sente falta. E é muito interessante quando a gente estuda um pouco da história dos tabernáculos. Deus fala que ele sente falta do tabernáculo de Davi, mas de onde que vem essa ideia de Deus querer se relacionar com o homem? Na época de Adão e Eva, nós sabemos que Deus ele vinha todos os dias, na viração do dia, e tinha um encontro com o homem ali. Um encontro com Adão, um encontro com Eva, e eles se relacionavam. Havia uma intimidade entre eles que foi perdida por causa do pecado. O pecado fez com que o homem fosse expulso do jardim, deste lugar de relacionamento. E a história foi passando, e então Deus resolve tirar o seu povo do Egito e levar para o deserto. Lembra quando Deus falou com Moisés, e Moisés tinha que dizer a Faraó: deixa o meu povo ir, porque eles precisam adorar ao Senhor no deserto. Essa era a proposta de Deus, que o seu povo adorasse, para que o relacionamento pudesse ser restabelecido de novo. E então Moisés recebe uma ordem do Senhor para construir um tabernáculo. Mas antes que isso acontecesse, quando ele leva o povo para o deserto, em Êxodo 11, a gente vai ver que Deus queria se revelar ao povo de forma mais íntima. Então ele manda o povo se santificar. Quando ele manda o povo se santificar, quando Deus resolve aparecer por trás das montanhas, e acontece aquele episódio onde o monte começa a fumigar, a gente começa a perceber que houve vozes e sons de buzina, e foi algo tão estrondoso que o povo ficou com medo e não quis ter esse contato íntimo com o Senhor. O que eles falaram para Moisés? Vai, Moisés, fala com Deus, ouve o que Deus tem para dizer, e então nós ouviremos e depois nós entenderemos. Meu amigo ali do Data Show, pode passar esse primeiro slide, por favor? Queria mostrar para vocês o tabernáculo de Moisés. Mas antes de falar dele, pode passar o próximo. Essa expressão, nascer venishmar, você vai encontrar ela em Êxodo, capítulo 24, no versículo 3, que significa exatamente isso. Faremos e depois entenderemos. Há uma expressão do povo de Israel dizendo para Moisés que eles não estão preparados para lidar com a voz de Deus e nem com os mandamentos do Senhor.
Então Moisés, que se relacionava direto com Deus, ele recebeu as tábuas da aliança e quando ele foi entregar para o povo, olha, mesmo que a gente não entenda agora, a gente vai fazer, porque é melhor você se relacionar com ele do que a gente, porque nós temos pavor da voz de Deus. Então Deus tentou estabelecer uma conexão, um relacionamento com o povo, e o povo ali, nessa primeira impressão, não conseguiu lidar com a presença de Deus. Precisou então que Moisés fizesse isso pelo povo. E aí Deus manda Moisés construir o primeiro tabernáculo. Pode voltar naquele primeiro slide, por favor? Obrigado. Como você pode ver, esse primeiro tabernáculo, ele tem algumas repartições. Ele era dividido em três momentos, em três partes ali, né? Você percebe que tinha o pátio. Nós tínhamos o pátio, tinha uma cortina ali que ele dividia também o lugar santo, onde eram feitos os sacrifícios. E um terceiro estágio era o Santo dos Santos, onde ninguém tinha acesso, a não ser o sumo sacerdote, que uma vez por ano, no dia da expiação, tinha autorização para entrar ali para fazer expiação pelos pecados do povo. E nesse lugar onde habitava o Santo dos Santos, que era conhecido como Santo dos Santos, ele habitava ali a presença de Deus, que era a Arca da Aliança. Deus se manifestava ali para o sumo sacerdote. Entende que Deus está querendo se relacionar, mas o povo não está preparado para lidar com a presença dele. Então ele cria um sistema para que o povo pudesse chegar a ele de novo agora por meio de sacrifícios, porque o povo pecou. E para remir o pecado do povo era necessário que o sangue fosse derramado. Então Deus estabeleceu ali uma sequência de sacrifícios que eram feitos para que esse perdão pudesse acontecer e o povo pudesse oferecer pelo menos a gratidão dele para Deus, por tudo que Deus fez com eles ali, tirando eles do Egito e salvando eles da escravidão. Esse era o modelo que Deus deu para Moisés. Só que eu não sei se o povo compreendeu a maneira como Deus queria lidar com isso, porque isso apontava para Jesus Cristo, que seria o último sacrifício na cruz do Calvário por nós. O tempo foi passando e nós temos então Davi. Davi, ele se torna rei, e quando ele se torna rei, a primeira coisa que ele deseja fazer é trazer de volta a Arca da Aliança, porque em algum momento nessa história, a Arca ela foi levada. E o profeta Eli morreu ali, diante dessa situação, porque os filhos dele não lidavam muito bem com a presença de Deus e não eram tão obedientes assim. E o profeta não soube governar sua própria casa, então a glória de Deus ela se vai, porque a Arca da Aliança ela sai do lugar dela que estava ali de habitação e ela é levada. E quando passa o tempo, Davi é levantado como rei. A primeira coisa que ele quer fazer é trazer a arca de volta para o meio do povo de Israel. Davi amava a presença de Deus. Ele pensou, não é possível que o povo que mora na terra onde Deus estabeleceu, eles não possam habitar no meio da presença dele. A presença dele não está no nosso meio. E aí a arca ela é tentada, na primeira tentativa, Davi tenta trazer a arca, e ele tem um amor tão grande pela presença de Deus, que ele prepara o melhor carro de boi para isso acontecer, para transportar essa arca. Mas não era assim que Deus tinha falado que devia fazer, né? Deus estabeleceu ali com Moisés leis e estatutos de forma cuidadosa daquilo que deveria ser feito em relação ao transporte da arca. Davi não se atentou para essas leis e para esses mandamentos, mas ao mesmo tempo que ele faz isso, ele não toma esse cuidado, ele também ama a presença, porque ele prepara o melhor carro de boi. Ele fala, não vou trazer a presença de Deus de qualquer jeito. Mas todo mundo conhece aquela história, quando eles estavam trazendo a Arca da Aliança no carro de boi, o boi tropeçou, Uzá foi tentar levantar a arca para não deixar a arca cair, e ele morreu fulminado. Por quê? Porque ele estava fazendo de uma forma que não era o que Deus tinha falado para fazer. O que acontece? A arca ela é levada para a casa de Obed-Edom,
Uns vão dizer que Obed-edom era filisteu, outros vão dizer que Obed-edom era um levita que morava numa terra de filisteus. A gente não tem como definir isso. Mas fato é que a arca foi cuidada por Obed-edom. E quando isso acontece, Deus resolve prosperar a vida e a casa de Obed-edom. O negócio foi tão bom, foi tão grande, que chegou no ouvido do rei. Davi viu que estava acontecendo algo tão extraordinário na casa de Obed-edom, que ele resolveu trazer a presença de Deus, agora de fato, para a nação de Israel. Quando isso acontece, Davi, agora mais espertinho, ele começa a perceber que ele não podia fazer isso de qualquer jeito. Então ele vai e consulta, né? A gente pode imaginar que Davi consultando as escrituras, como Deus falou para Josué: esforça-te, tem bom ânimo. Se esforça para meditar na minha lei dia e noite, para você não fazer nada daquilo que você não deve fazer, para que você vai bem. E aí ele entende a forma como deveria levar a arca do Senhor, a presença do Senhor. E a Bíblia vai dizer que Davi, a cada 6 passos nesse trajeto, ele sacrificava ao Senhor. Se a gente for fazer uma imagem aérea disso que estava acontecendo, nós vamos ver que por onde a arca passava nesse trajeto, para trás ficava um rastro de sangue. Porque havia muito sacrifício, muitos animais foram sacrificados naquele dia. E o sangue, nós temos algo com o sangue do sacrifício, porque foi por causa do sangue de Jesus que nós somos purificados dos nossos pecados. Foi por causa do sacrifício de Jesus que hoje nós podemos ter vida. Então nós entendemos sobre isso. Nós sabemos que nós precisamos recorrer ao sangue de Jesus. Se você olhar para a sua vida, você vai ver que no seu passado, muitas coisas você fez, Jesus te perdoou, veio sobre si o sacrifício, o sangue de Jesus, que te purificou de todo pecado. E isso é maravilhoso. Agora, Davi, ele percebe que ele chegou na cidade, ele trouxe a arca, trouxe a presença, e não morreu ninguém. Então ele percebe que ele foi aprovado por Deus. E o que Davi faz? Davi se alegra. Davi começa a dançar. A Bíblia diz que ele começa a saltar de alegria, ao ponto de algumas versões, alguns estudiosos vão dizer que até a cueca de Davi aparecia quando ele se alegrava perante a presença do Senhor. Era uma adoração extravagante aquilo que Davi estava fazendo. E aí eu queria perguntar para você: Davi, ele se alegrou diante da presença do Senhor, ele amava a presença do Senhor. E ele não estava preocupado, se importando com o que as pessoas iam pensar dele. Tanto que nesse episódio, a esposa dele que estava observando da janela, Mical, todo mundo conhece essa história, ela começa a criticar Davi. Por que, Davi? Você está se humilhando dessa forma perante as servas do seu reino. E Davi, ele olha para aquilo, ele fala: se isso é humilhante, fique você sabendo que para o meu Senhor eu vou fazer ainda mais. E as servas que você está dizendo que elas estão se espantando e se chocando por causa dessa minha atitude, elas vão me honrar. Naquele momento, Mical, por causa da sua palavra negativa, ela ficou estéril. A Bíblia vai dizer que ela nunca mais teve filhos. Mas Davi amava a presença do Senhor. E isso fala muito pra gente, é maravilhoso. Eu não sei se você prestou atenção, mas Deus amava o coração de Davi. Quando Davi se dispôs a trazer a arca para dentro de Israel de novo, Deus aprovou a sua atitude. Porém, Davi tinha que fazer da forma com que Deus queria. É ou não é? Deus não estava preocupado se Davi ia se manifestar de forma extravagante, desde que ele fizesse aquilo que na lei estava escrito que devia ser feito. É ou não é? E aí nós temos, quando Davi traz a arca da aliança, ele traz de volta a presença de Deus. A Bíblia vai dizer em 1 Crônicas, vamos ler? 1 Crônicas, no capítulo
16. A Bíblia vai dizer o seguinte: trouxeram, pois, a arca de Deus e puseram no meio da... No meio da onde? No meio da tenda que Davi lhe tinha armado, e ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos perante Deus. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e sacrifícios pacíficos, abençoou o povo em nome do Senhor. E repartiu a todos em Israel, tanto a homens como a mulheres, a cada um pão e um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. E pôs alguns dos levitas por ministros perante a arca do Senhor, isto para recordarem e louvarem e celebrarem ao Senhor Deus de Israel. Era Asaf o chefe e Zacarias o segundo depois dele, Jeiel e Semiramote, e Jeiel e Matitias e Eliabe e Benaía e Obed-edom. Lembra de Obed-edom? Que Deus prosperou ele porque cuidou da arca. Agora ele é um dos que ministram diante da arca do Senhor. E Jeiel com alaúdes e com harpas, e Asaf se fazia ouvir com símbolos. Também Benaía e Jaziel, os sacerdotes, continuamente tocavam trombetas perante a arca da aliança de Deus. Então, naquele mesmo dia, Davi, em primeiro lugar, deu o seguinte salmo para que, pelo ministério de Asaf e de seus irmãos, louvassem ao Senhor. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe, salmodiai-lhe, atentamente falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, de seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, semente de Israel, seus servos, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos estão em toda a terra. Pode parar por aí. O que é importante aqui para nós? Nós falamos um pouquinho sobre o tabernáculo de Moisés e agora a gente vai começar a falar do tabernáculo de Davi. O que é interessante nós percebemos aqui? Lembra que no tabernáculo de Moisés nós tínhamos as 3 divisões? Tinha um lugar lá do pátio, onde o povo chegava. Tinha um lugar lá onde o povo sacrificava, que era o santo lugar. E tinha um santo dos santos, onde habitava a presença de Deus. Você percebeu que o povo não tinha acesso à presença de Deus? O povo não tinha acesso à presença de Deus. Só quem tinha acesso à presença de Deus era o sumo sacerdote, uma vez por ano, para fazer expiação pelos pecados do povo. Mas agora Davi, quando ele traz a arca, ele resolve trazer a arca e colocar ela no meio de uma tenda. E não tinha repartição nenhuma. A arca estava ali no meio, numa tenda simples. E olha o que Davi faz. Ele começa a chamar agora ministros de louvor. Ele começa a chamar pessoas para ministrarem ao Senhor diante da presença dele na arca, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Era algo que não acontecia no tabernáculo de Moisés. No tabernáculo de Moisés você tinha os sacrifícios, porque o povo pecava, sacrificava para que o seu pecado fosse perdoado. Agora Davi, ele quebra todos esses protocolos e coloca a presença de Deus disponível para o povo. Ele colocou a presença de Deus no meio do povo, numa tenda simples, onde não havia não havia divisão. Lembra daquela música que a gente canta? Que o véu que separava já não separa mais? A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais? Significa que Davi, ele inaugurou aquilo que nós gostamos muito de cantar por causa de Jesus. Não havia mais separação entre a presença de Deus e o povo. E mais, na tenda de Moisés, no tabernáculo de Moisés, quem vinha à tenda para adorar e sacrificar ao Senhor eram somente os judeus. E agora Davi convoca todas as nações para adorar e ministrar perante a presença do Senhor,
sem protocolo, sem véu de divisão. Davi expõe a presença de Deus diante de todo o povo. E todo mundo agora tem acesso. Mas às vezes a gente pensa que isso só foi possível porque Jesus morreu na cruz. Mas lembra que Jesus vem da linhagem de Davi? Lembra que Deus ama Davi? Lembra que Davi é um homem segundo o coração de Deus? Você lembra que lá em Apocalipse, quando João vê sobre a igreja de Filadélfia, ele vai ver que a igreja de Filadélfia, ela tem a chave de Davi. E ela abre portas que ninguém pode abrir. E ela fecha portas que ninguém pode abrir. Que ninguém pode fechar. Deus ama o que Davi fez. Quando os profetas vão falar com o povo sobre o antigo tabernáculo, não que era horrível o que acontecia no antigo tabernáculo, era também, porque se você for olhar direitinho, quantos sacrifícios foram feitos, quanto sangue foi derramado para a expiação do pecado do povo. Funcionava mais ou menos assim: eu pequei, então eu preciso do perdão de Deus, então eu preciso sacrificar alguma coisa, um sangue precisa de ser derramado no meu lugar. E a Bíblia vai dizer que lá no tabernáculo de Moisés, tinha uma cortina, que o sangue que era sacrificado ali, ele tinha que ser aspergido na cortina pelo menos 7 vezes. E todos os dias tinha sacrifício. Todos os dias tinha alguém matando um cordeiro, uma pombinha, ou alguma coisa para se purificar do pecado. Imagine aquela cortina que ela só era retirada uma vez por ano no dia da expiação para fazer a limpeza do tabernáculo e a purificação do povo. Quando Deus vai falar por meio dos profetas, Ele vai falar que Ele tem nojo daquilo. Isso que vocês fazem para mim, esses seus sacrifícios, para mim não servem de nada. As festas de lua nova, os sábados, as festas que vocês fazem para mim, regadas a sacrifícios e sangue, e bodes e cordeiros e isso tudo, para mim sobe como um nojo. Mas agora Davi, entendendo mais ou menos o coração de Deus, ele começa a perceber que Deus se alegra dos sacrifícios pacíficos. E os sacrifícios pacíficos são a gratidão do povo em relação à presença de Deus. Davi, ele estabelece no seu tabernáculo algo que não acontecia antes: louvor e adoração espontânea. Os poetas vinham diante da arca do Senhor para ministrar a presença de Deus, para oferecer uma adoração verdadeira. Você lembra que quando Jesus ele começa a falar com a mulher samaritana, e ela pergunta: olha, os judeus dizem que vocês têm que adorar no templo, em Jerusalém. Os nossos pais dizem que a gente tem que adorar no monte. Afinal de contas, a gente tem que adorar onde? E Jesus responde o quê? Nem no templo, nem no monte. Porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai aonde? Em espírito e em verdade. Era o que Davi estabeleceu no seu tabernáculo. Davi amava a presença de Deus. A maioria dos salmos, eles foram escritos diante da arca do Senhor, diante da presença de Deus. É daí que surge aquela expressão que Deus habita no meio dos louvores. E olha só, Deus fala com Amós e diz, através do profeta, que nos últimos dias ele restauraria o tabernáculo de Davi, não o tabernáculo de Moisés. E muito menos o templo de Salomão, que era suntuoso, que haviam as suas repartições e a arca ela ficava num lugar escondido. Deus amava o coração de Davi. Davi, ele teve uma capacidade muito pouco conhecida. Ele conseguiu vislumbrar algo que Deus mostrou para o profeta Isaías. Lembra quando o profeta Isaías, ele vai dizer que no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E ele vai ver os seres viventes ministrando diante da presença do Senhor e adorando e dizendo que a glória do Senhor ela enche toda a terra. Davi viu
o que Isaías viu. Isaías viu uma adoração que ela é eterna, ela é contínua, ela não acaba. Diante do trono do Senhor, neste momento, existem seres viventes, os anciãos, os anjos do Senhor, declarando a santidade de Deus. Quando João vê essa mesma cena, porque Deus leva João para ver o ambiente do trono do Senhor, ele vê a mesma coisa. Ele vê os 24 anciãos prostrando com a sua coroa diante dos pés do Senhor. Os seres viventes adorando e declarando a santidade de Deus. Davi viu algo que os profetas viram. Eu não sei se você percebeu, mas Davi, ele agora convoca todos os ministros de louvor, todos aqueles que tocam instrumentos. Ele começa a trazer diante do Senhor uma adoração espontânea. Deus pediu para Davi fazer alguma coisa? Mas Deus pediu para Moisés. Mas Davi, ele foi espontâneo. Deus amou a autenticidade de Davi. Deus amou o que Davi estava fazendo, porque Davi conseguiu conectar exatamente o que acontece diante do trono do Senhor eternamente. Era esse o objetivo de adoração que Deus gostaria de estabelecer. Uma adoração espontânea, verdadeira, em espírito e em verdade, de todo o seu coração. Lembra do Salmo 91? Que ele vai falar que eu descanso nas asas do Onipotente. Se eu não me engano é isso. Depende da versão. Eu imagino que Davi estava escrevendo aquele salmo ali, diante da arca do Senhor. E ele vai dizer que para ele é muito melhor estar na casa de Deus do que 1000 anos fora dela. Um dia na presença do Senhor é muito melhor do que 1000 anos fora da sua presença. E você começa a perceber que Davi, ele estava falando de coisas que ele estava vendo. Então você vê que a poesia de Davi é uma coisa que é vislumbre daquilo que ele está vendo, que ele está apresentando ao Senhor. E ele começa a falar das asas do querubim que estava na arca. Então não havia mais separação entre a presença de Deus e o povo. Tá todo mundo entendendo? Amém. Glória a Deus. Deus disse que nos últimos dias Ele levantaria o tabernáculo de Davi e restauraria e repararia todas as suas brechas. Mas tem um objetivo para isso. É só porque Deus gosta de adoração? Não. O texto vai continuar dizendo... Dá para voltar naquele texto de Amós? Por favor? Primeiro. Lá no texto de Amós 9, no versículo 12. Pode ser o 11, que a gente lê os dois. Isso. Naquele dia, nos últimos dias, tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e o edificarei como nos dias da antiguidade. Está fazendo uma lembrança de Davi. Para que possuam o restante de Edom e todos os gentios que são chamados pelo meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. Porque no tabernáculo de Davi as nações vinham prestar culto ao Senhor. No tabernáculo de Davi não tinha separação entre judeu e gentil. No tabernáculo de Davi, todos os que quisessem adorar o Senhor em espírito e em verdade, eles podiam se apresentar diante da arca. E na verdade era isso que Deus queria o tempo todo. Deus não se impressiona com os tamanhos dos nossos templos. Porque depois Davi, ele resolve que... Como que eu, rei, posso morar num palácio e a presença de Deus mora dentro dessa tenda simples que eu construí só para receber a arca? Deus fala o que para Davi? Não, você não vai construir nada não. Deixa do jeito que tá, que do jeito que tá bom. Não mexe, não estraga. Deixa do jeito que tá. Você é um homem com mãos de sangue. Vai vir outro depois de você, da sua linhagem. E olha que ele nem estava falando de Salomão. Mas ele diz que viria outro, da linhagem de Davi, que construiria um templo que jamais seria destruído por mãos humanas. Ele está falando de Jesus. Está falando do templo.
Aí depois veio Salomão, resolveu construir, Deus também não se negou a abençoar, e foi bênção de Deus, e glória a Deus por isso. Mas de quem que Deus sente saudade? Por que Deus não falou: ai, como eu sinto falta daquele templo gigantesco que Salomão construiu para mim? Ou daqueles sacrifícios dos bois gordos que eram mortos ali, o cheiro subia para mim como um incenso. Não tinha nada disso. Deus amava um coração verdadeiro. Deus sempre quis um coração quebrantado. Deus sempre quis uma adoração espontânea, extravagante. Agora eu vou perguntar para você: será que se Davi entrasse hoje aqui na nossa igreja, como ele estava entrando em Jerusalém, dançando e saltando por causa da presença de Deus, será que ele seria bem recebido? Será que o rei Davi seria bem recebido? Será? Será que Deus está preocupado com aquilo que eu posso fazer para Ele? Posso construir alguma coisa para Ele? Deus está dizendo, nos últimos dias, Deus está falando que Ele mesmo vai restaurar o tabernáculo caído de Davi. E Ele vai reparar as suas brechas. Mas tem um porquê no meio disso tudo. As nações precisam conhecer o Senhor. As nações precisam ter liberdade de se achegar ao Senhor. Não existe véu de separação entre a presença de Deus e um homem do coração quebrantado. Não existe nada que separe um coração feliz diante da presença de Deus. Mas nós construímos divisões. Nós construímos... como que é a palavra? Coisas suntuosas para Deus. E às vezes, nós gastamos a nossa vida 30, 40, 70, 90 anos construindo coisas que na verdade Deus não está preocupado com essas coisas. Deus está preocupado com o quê? Fala para o seu irmão. Com o seu coração. Deus está preocupado se você vai prestar uma adoração verdadeira para Ele. Deus está preocupado se você vai adorar em espírito e em verdade. E a gente vai falar sobre adoração, porque às vezes a gente pode pensar que adoração é música. Que adoração é só ficar lá diante do Senhor, prostrado o tempo todo. A gente vai entender que não é isso. É uma das manifestações de adoração ao Senhor. Mas você vai prestar atenção que quando Davi traz a arca para Jerusalém, Davi reúne o povo, celebra uma festa ao Senhor e dá para o povo pedaços de bolo, carne e aquela abundância toda, e ninguém passava necessidade. Todo mundo recebia a mesma porção. E as nações podiam ministrar diante do Senhor. O que nós temos aqui? Unidade. Davi está mostrando para nós que apesar dele ser rei e poder fazer as melhores coisas diante dos olhos do povo, ele está se mostrando como alguém humilde, que reconhece que assim como ele foi perdoado dos seus pecados, e os pecados de Davi não foram poucos, vocês sabem disso? Tanto que Deus fala para ele: você não vai construir nada para mim, porque você é um homem de mãos de sangue. Você é um cara matador. Ele reconhece que se ele tiver um coração quebrantado diante do Senhor e se arrepender verdadeiramente do seu pecado, Deus vai receber ele. E não tem véu que separe. Não existe véu que separe. Vocês lembram que Davi, ele viu e ele entendeu, porque a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. As pessoas ficam: por que Davi era um coração segundo? Por que ele tinha um coração desse? Se ele era um homem tão pecador. Davi, ele viu o que acontece todos os dias diante da presença de Deus. Ele teve sensibilidade para conseguir compreender o que Deus queria. Deus queria que o povo fosse um só. Ele não queria que o povo fosse dividido.
E nós temos uma síndrome chamada exclusivismo. Nós temos uma síndrome chamada exclusivismo. Quando Davi está mostrando para nós que não existe exclusividade em lugar nenhum, em coisa nenhuma. Não existe. Eu coloquei um vídeo, ele está na área de trabalho. Você vai olhar aqui do seu lado esquerdo, está escrito vídeo pregação. É rápido. Isso. Dá para soltar o som, Reinaldo, por favor? Que é o vídeo que o pastor William publicou hoje no grupo de evangelismo. Presta atenção nessa história. Se puder aumentar, por favor, e voltar do começo, vai fazer muito sentido agora. Chamava-se Samir. E o maior... Isso, pode voltar. Essa é uma foto tirada no final do século XIX. De dois cidadãos quase anônimos da cidade de Damasco. O pequenininho, o anãozinho, chamava-se Samir. E o maior chamava-se Muhammad. O irônico da história é que Samir era cristão e Muhammad muçulmano. E os dois se tornaram os melhores amigos que alguém podia imaginar. Samir tinha atrofia, era anãozinho e tinha as pernas atrofiadas, ele não podia andar. Ficava se arrastando pelas ruas de Damasco, sendo humilhado, pisado, machucado. Muhammad tentava vender panelas, mas ele era cego. As pessoas o humilhavam também, roubavam o dinheiro dele. Um dia, a vida fez com que os dois se encontrassem. E eles se tornaram grandes amigos e resolveram fazer uma parceria. Agora, o Muhammad colocava o Samir nas costas e saíam os dois vendendo panelas pelas ruas de Damasco. Samir eram os olhos que Muhammad não tinha. E Muhammad eram as pernas que o Samir não tinha. Isso aqui é a igreja. Você está cego, mas você tem pernas. Então dá sua perna para o outro. Você está sem pernas, mas você tem olhos. Dê os seus olhos para alguém. Desde que a sua terapia hoje seja não você esconder os seus defeitos e as suas limitações, mas descobrir as suas virtudes e usá-las por benefício do outro, e deixar que o outro use as virtudes dele em seu benefício, e juntos nós estaremos cumprindo a promessa de Deus, que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amém. Achei muito propício quando o pastor William publicou esse vídeo, porque tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Davi uniu todos os povos num só diante do Senhor, e ele compreendeu algo que mais tarde o apóstolo Paulo falaria a respeito dos membros do corpo de Cristo. Que às vezes a gente fala só sobre dons espirituais, e beleza, é ótimo, cabe, faz muito sentido. Às vezes era até disso que ele estava falando, mas a gente também pode devagar um pouco e entender que não existe exclusivismo para nós. Nós não somos a melhor igreja. Nós não vamos ser os únicos que vamos ser salvos diante do Senhor. Deus tem coisas com a gente que talvez com outro grupo, com outra comunidade, Ele usa de forma diferente. Às vezes nós temos uma boa palavra. Às vezes o nosso irmãozinho, a nossa comunidade, talvez não tenha uma boa palavra assim, mas tem um bom louvor. Às vezes um outro não tem nem uma boa palavra, nem um bom louvor, mas tem um bom evangelismo. São os membros do mesmo corpo. E por que nós
nós precisamos hoje quebrar essa síndrome de exclusivismo que Davi quebrou ao expor a presença de Deus diante de todo o povo. Vocês estão conseguindo compreender o que o Espírito está falando para a igreja? Porque quando eu ouvi na escala que eu ia trazer essa mensagem hoje, eu fiquei inquieto, perguntei para Deus, o que o Senhor quer falar com a igreja? Porque afinal de contas, eu não tenho nada para oferecer para ninguém. O que eu sei fazer é mídia. O que eu sei fazer é trabalhar com rede social. Eu não tenho nada para oferecer para ninguém. Eu não sei nem o que falar para a igreja. O que eu vou falar para a igreja? No domingo, nós estávamos aqui louvando, o Ministério de Louvor estava cantando aquela música nova. Tu és por quem a minha alma esperou, que é uma conversa de Jesus com a mulher samaritana. E veio dentro de mim o tabernáculo de Davi. Eu nem sabia dessa história. Nunca estudei sobre o tabernáculo de Davi. Nem sabia de nada disso. Eu passei aquela noite inteira pesquisando sobre que Deus queria falar com a igreja. E Deus está falando para nós sobre coisas que aconteciam no tabernáculo de Davi que são importantes para nós hoje. Por quê? Porque Deus está restaurando o tabernáculo de Davi nos nossos dias. Você quer saber qual é a vontade de Deus? Por que nós vamos viver o maior avivamento de todos os tempos? Porque na igreja que Deus está levantando, ela é uma igreja que se importa com as outras igrejas. É uma igreja que ela quer unidade, ela não quer divisão. Ela não está nem preocupada com divisão. Davi era um homem sem protocolos e ele era rei. Davi era um homem extravagante, Davi era um homem autêntico e Deus ama o que ele vê em Davi. Davi promovia a unidade. Davi promovia auxílio aos necessitados. Davi, ele estava preocupado com a verdadeira religião, que não era nem o judaísmo. Vamos ver o que Tiago fala? Tiago, no capítulo 1, versículo 27. Vai dizer para nós: é o que Deus está construindo nos nossos dias. Tiago tem uma revelação e ele diz que a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Você quer saber qual religião que você tem que ir? Ah, aquela igreja lá é a melhor. Não, a igreja lá é a melhor, viu? Porque eles têm um louvor que é ó, filé. Não, aquela igreja lá, eles têm um estudo que é sobrenatural. Não, aquela igreja lá faz uns negócios doidos. Elas rodam e o povo fica feliz da vida. Tá tudo certo. Todos são membros do mesmo corpo. Mas a verdadeira religião é pura e imaculada para com Deus, é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, guardar-se incontaminado do mundo. Por que Uzá morreu quando estava carregando a arca e tropeçou? O boi tropeçou e ele foi morto ali. Porque a arca estava sendo levada, apesar de ser o melhor boi, não era para ser no carro de boi. E eu não sei se você percebe, nesse movimento da arca, são 4 pessoas que carregam a arca. Significa que se uma pessoa abaixa, as outras 3 têm que abaixar. Se uma pessoa vai para a direita, as outras 3 têm que ir junto. Se uma dá um passo para trás, as outras 3 precisam dar um passo para trás. Será que você não conseguiu compreender que Deus está preocupado com unidade? Deus está preocupado com a nossa comunhão? Quando a gente vai ler Atos, a gente vai ver como é que o Espírito Santo acrescentava à igreja aqueles que precisavam ser salvos. Eles se preocupavam uns com os outros, eles não tinham... o que tinha mais, ele vendia suas propriedades e distribuía os seus bens para aqueles que tinham menos. Existia algo ali que era de bem comum a todos. As pessoas não estavam preocupadas com a sua própria vida, eles estavam preocupados com o bem-estar de todos, para que não houvesse necessitado no meio deles. Será que tem necessitado no nosso meio? Será?
será que o seu vizinho tem condições de pagar a conta de luz dele? Será? E aí, o Espírito Santo acrescentava na igreja todos aqueles que haviam de ser salvos. Por que que a igreja enchia? Era porque tinha entretenimento? Era porque tinha uma boa música? Era porque tinha uma boa palavra? Ou era porque eles se amavam? Uma vez, nós estávamos dando aula na nossa escola de mídia e missão aqui, e nós perguntamos, acho que a Soraya vai lembrar. Estava perguntando, Soraya, você conhece fulano de tal, que é da mesma igreja? E aí a Soraya fala, não. Não conheço. Meu Deus, meus irmãos, como que pode nós congregarmos na mesma igreja e a gente não se conhece? Como é que pode? Uma igreja desse tamanho e eu não sei qual a sua profissão. Como é que pode? Uma igreja desse tamanho e a gente não... Eu não sei o que você precisa. De repente você está precisando de alguma coisa. Não sei. Como é que pode? E aí a gente pergunta, por que que a presença de Deus não vem? Por que que a gente não experimenta aquilo que acontecia no princípio? Eu não era daqui não, mas tio Fábio, tia Lena, Fabinho, tio Tonho, pastor... Tem aquela galera que pode dizer para você que no começo dessa obra o Espírito Santo pegava. É ou não é? O Espírito Santo bagunçava tudo e salvava pessoas. Mas será que o Espírito mudou? Não, né? O que mudou? Pelas histórias que eu conheço, lá atrás, havia uma comunhão diferente. Havia uma preocupação diferente uns com os outros. Havia algo que olha, o irmão não tem nada para comer em casa, o que a gente vai fazer? Aí juntava todo mundo e discutia o assunto, não era assim? Vocês discutiam um assunto para saber como é que vocês iam resolver o problema do irmão que não tinha nada para comer. Vocês se juntavam para isso. E eu nem era daqui, mas toda vez que eu ouço, me dá um desespero na alma. Por que não faz mais? Por que não faz mais? Porque tá difícil tá difícil e tá difícil, sempre vai estar difícil. Naquela época era fácil? Era fácil naquela época? Sempre foi difícil. O coração... Deus está levantando o tabernáculo caído de Davi. Você quer experimentar o maior avivamento de todos os tempos? Porque é promessa de Deus. A Bíblia vai dizer que a glória da última casa, ela é maior do que a primeira. A Bíblia vai dizer que o fim das coisas é melhor do que o seu começo. A Bíblia vai dizer também que a última chuva, a chuva serôdia, ela vai ser extraordinária. E João vai ver em Apocalipse uma grande multidão, vestida de branco, eu repito isso toda vez que eu posso, vestida de branco, com palmas nas mãos, declarando que o Senhor reina e a salvação pertence ao Senhor que está sentado no trono e ao Cordeiro. Significa que nós vamos viver algo que nunca foi documentado na história. Nós vamos viver algo, e eu preciso que você carregue isso no seu coração. Nós vamos viver algo que nunca foi escrito na história, nem no avivamento da Rua Azusa, nem no avivamento de Evan Roberts, nem no avivamento dos moravianos. Nenhuma história de avivamento documentou aquilo que Deus vai fazer nos últimos dias. E eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando. Mas Deus está restaurando o tabernáculo caído de Davi. E o tabernáculo caído de Davi tem a ver com eu me importar com você. Tem a ver com eu me importar com as suas necessidades. Tem a ver com eu querer me relacionar com você e saber o que você faz para tentar te ajudar em algum momento. É eu querer me relacionar com a comunidade da outra igreja,
para saber como que juntos a gente vai resolver o problema do bairro de Trindade. Ou a gente só vai orar e não vai fazer nada? Há quanto tempo a gente vai ficar orando e não vai fazer nada? O que a gente está esperando? O Espírito está em nós. Isaías vai dizer que o Espírito do Senhor está sobre mim para quê? Para pregar as boas novas, para restaurar e consolar os contritos de coração, para restaurar cidades antigamente assoladas. Olha para o nosso bairro, meus irmãos. O que a igreja está esperando para transformar esse bairro? Não é o governo que vai fazer. Não depende do governo, não depende do prefeito, não depende do vereador, depende de nada, depende da igreja. Depende da igreja com o coração verdadeiramente quebrantado. Daniel, Deus quer restaurar uma continuidade na adoração. E eu falo isso, mas adoração não é só música. Hoje a gente vê casas de oração 24 horas. Mas Davi estabeleceu algo que ia além da música. Davi estabeleceu algo que as pessoas amavam a presença de Deus. E por amar a presença de Deus, não haviam necessitados. Deus se alegrou com o que Davi fazia. E por que Deus sente falta disso? Porque a igreja não vive mais isso hoje. Nós precisamos nos arrepender. Como Deus diz para a igreja de Éfeso: olha para as primeiras obras que vocês fizeram e façam de novo. Porque se vocês não fizerem, e isso é um recado de Deus para nós, se vocês não fizerem, eu virarei e tirarei do meio de vocês o castiçal. E será que a gente não está vivendo algo parecido? O que é o castiçal? O castiçal serve para alimentar o fogo, não é? Para manter a chama acesa. Será que... O que será que está acontecendo? Será que a gente não vê salvação acontecendo? Será que a gente não vê o mover de Deus? Será que a gente não vê arrependimento verdadeiro porque nós deixamos as primeiras obras? Será que nós deixamos as primeiras obras? E aí, individualmente, Deus está falando comigo também. Deus está falando comigo. Mas eu recebi uma oportunidade nessa quinta-feira, já faz um tempo que eu estou aqui, que eu não vou desperdiçar. Deus está falando que Ele está restaurando o tabernáculo caído de Davi. Se você não quiser fazer parte disso, continue do jeito que você está. Tá bom? Continua. Faz nada não muda nada. Se você quiser se você não quiser fazer parte do que Deus está fazendo nos últimos dias, não faça nada, permaneça do jeito que você está. Você que está ouvindo na internet também, faz nada, não muda, fica do jeito que tá bom. Mas no último dia, apartai-vos de mim, malditos, eu não te conheço. Não conheço, não teve relacionamento comigo. Porque quem tem relacionamento, tem revelação. Os segredos do Senhor são revelados para aqueles que o temem e o buscam. Os segredos do Senhor. Como que a gente vai resolver o problema desse bairro? Se não for o Senhor falando conosco, nos dando direção. Mas você quer permanecer do mesmo jeito? É contigo. É contigo mesmo. Mas fique sabendo para onde você vai. Deus está nos chamando. É um chamado para mim. Eu quero ouvir de Deus bendito. Lembra quando Jesus falou com Nicodemos? Ele falou com Nicodemos um negócio interessante. Olha, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode nem ver e nem entrar no reino de Deus. E aí Nicodemos ficou perturbado. Como que esse negócio funciona? E Jesus fala: você é mestre de Israel e não sabes isso? Você não sabe isso? Você não sabe o que é nascer de novo? Você não sabe, você não leu nas Escrituras o que eu fiz no tabernáculo de Davi? Você não leu nas Escrituras o que era para você fazer? Como eu falei com Josué: medita na minha lei de dia e de noite para que você saiba o que fazer.
Você é mestre de Israel, não sabe isso? Mestre de Israel, naquela época era o homem mais idolatrado da cidade. Era o cara que dava as instruções, era o bispo da época, era o papa daquela geração. Você é mestre de Israel e você não entende isso? Você não entende porque aqueles que são nascidos do Espírito, eles entendem as coisas do Espírito. Mas aqueles que são nascidos na carne e vão permanecer na carne, eles não vão entender nada disso. Deus está falando com a gente hoje. Eu não vou me estender muito porque eu acho que eu já peguei bastante do tempo. Mas eu não quero desperdiçar essa oportunidade. Vamos ler Atos, só para finalizar. Atos, no capítulo... Já me perdi aqui. 15, versículo 16. Eu vou contar rapidinho o que está acontecendo aqui. Os judeus estão se convertendo. E os gentios também. Só que aí, os judeus começam a ficar incomodados com os gentios. Porque ele começa a dizer, olha, eles não vão se circuncidar, não? Eles não vão guardar os mandamentos, não? O que a gente vai fazer com eles? Criou-se um concílio. E aí eles receberam por orientação do Espírito Santo o quê? Para dizer para os gentios, olha, fala para eles que eles precisam se abster da prostituição, se abster das carnes sufocadas, do sangue sufocado, é isso? Isso. E da idolatria. É isso também, né? Show. Era só isso. Era só isso. Vamos ler o que diz Atos nesse momento? Atos no capítulo 15, versículo 16. Tiago está falando e fazendo essa narrativa. E ele vai dizer, isto é o que acontecia. Oi? Não, Tiago, volta um texto antes. Tiago que está fazendo esse discurso. E ele vai dizer, depois disso, ele vai fazer uma lembrança do que acontecia lá, que Deus falou através de Amós. E ele vai falar que o que está acontecendo, os gentios estão se convertendo, por quê? Porque existe uma promessa de que nos últimos dias, coloca aí para mim, por favor. Versículo 16 mesmo, é isso mesmo. 15, 16, isso. Depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Ele está falando disso por causa dos gentios que estavam se convertendo. Então, o que Deus quer restaurar nos últimos dias? O livre acesso à presença de Deus. O desejo dos homens em adorar a Deus de novo. Livre e espontaneamente, sem barreira de divisão. Sem eu dizer que eu sou a melhor igreja e a outra, porque não anda na mesma sintonia, é pior. Sem barreira de divisão. Todos unidos no mesmo propósito. Amém? Foi isso que Deus falou comigo. E eu zelo por essa palavra. Zelo por essa palavra. Estar aqui não é porque a gente é bonitinho, tem uma estrela na testa, não tem nada a ver com isso. Porque eu falei para Deus, falei assim, se um dia o Senhor quiser falar com a igreja através de mim, em algum momento, o Senhor vai dar a oportunidade chegou e eu não vou desperdiçar. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, precisamos nos arrepender da divisão, nós precisamos nos arrepender de não praticar mais as primeiras obras. Nós vamos viver essa reconstrução que depende de nós. Que Deus te abençoe. E é isso. Não sei nem se eu vou ter outra oportunidade. Mas se eu tiver, a gente se vê de novo.